evangelista Mark. Estenda suas mãos para cá. Pai, eu quero te agradecer por uma igreja aqui que está reunida, clamando e te adorando. Que o Senhor se mova poderosamente através da vida do Mark. E também, Senhor, use pessoas que estão aqui dentro, Senhor. Que o Teu Espírito governe e nos direcione aqui, Senhor. Em nome de Jesus, nós abençoamos a vida do Mark. Abençoamos a vida dele, a casa dele, o ministério, Senhor. Em nome de Jesus. E obrigado, Senhor, a Ti, por o Senhor tocar ele, Senhor, a direcionar ele ao Rio Grande do Sul, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado a todos. Eu gostaria de começar rapidamente. Durante o louvor eu estava com muita dor no pescoço. Tem alguém aqui que está com dores no pescoço, ou falta de flexibilidade, algum problema no pescoço? Se é você, por favor, fica de pé. Por favor, fica de pé. E me faz um teste, meio que uma escala assim de fisioterapeuta, né? 0, você não tem dor nenhuma. E 10 é tipo, me leva para o hospital agora. Eu quero que você cheque o seu pescoço um pouco. E agora eu quero pedir ajuda das outras pessoas que estão aqui. Vocês vão ser o time de ministração. Então as outras pessoas ao redor vão levantar e vamos impor as mãos neles. Nós vamos orar agora. Então se você está ao redor, por favor, levante-se. Ou se você está longe, só direciona a sua mão assim. Pai, em nome de Jesus, eu comando a cura do pescoço, Senhor. Comando que toda dor vá embora, que um raio divino caia. Esse raio santo que começa um fogo da cabeça ao pé, que vai curar o corpo deles todos. Todas as dores saiam do pescoço. Comando a flexibilidade, alinhamento das vértebras, nervos pinçados que saiam, e eu tiro qualquer peso dos ombros deles, senhores, pesos que não são deles, fardos que não são deles. Comando cura total e flexibilidade do pescoço, em nome de Jesus, amém. Então agora o time de ministração, por favor, sente. Quem tem dor de pescoço, fique de pé. E você, né, checou. E agora eu peço que você, por favor, cheque de novo. E se você acha que o seu pescoço está pelo menos algo substancial, 80% melhor, faz assim com as suas mãos. Olha ao redor, pessoal. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ok, vocês podem se sentar agora. E eu queria começar me apresentando. Meu nome é Marcos dos Santos, nascido no Brasil. Português está ruim porque eu mudei para os Estados Unidos quando eu tinha 19 anos, então já faz 21 anos. Então me perdoe se dá uma travadinha, se a gramática está ruim, tá bom? E a primeira coisa que eu queria declarar, como eu fiz antes, é que eu não sou nada a parte do Pai, Jesus e Espírito Santo, que toda a glória a Deus. E sem eles eu sou apenas pó da terra, amém? E hoje a nossa intenção é de ter um serviço de cura, e o meu coração não é só fazer a cura, mas também de equipar vocês um pouco nessa ministração, porque eu acredito que todos somos chamados para ser testemunhas a Jesus. Eu acredito que o papel do evangelista
equipar as pessoas para serem evangelistas, porque a igreja é para equipar os santos, e os santos que vão fazer a expansão do reino de Deus, amém? E então eu acredito que todos, não importa o que você faça, se você é parte de uma igreja ou tem um trabalho normal, que todos somos chamados para ser testemunhas, porque quando o Espírito Santo, o Espírito da verdade vem em você, diz que você vai ser uma testemunha, né? E todos os encontros, o que Jesus pediu para eles fazerem no começo era para ser testemunhas. E eu acredito que quando você tem essa unção de cura, faz você ser uma testemunha muito mais fácil. É muito mais fácil você chegar numa pessoa que não é crente e fazer uma cura e depois pregar o evangelho, do que tentar pregar o evangelho, tipo assim, em argumentação. Faz sentido? É muito mais fácil mostrar poder para salvar uma alma do que tentar argumentar. Ao mesmo tempo, eu acredito que tem poder no evangelho, só falando do evangelho também, tá? Então isso não é errado, mas então nós queremos fazer esse culto para equipar e ajudar vocês. E outra coisa que eu gostaria de declarar, deixa eu pausar primeiro. Primeiro, vamos bater palma para a banda, para o pessoal que organizou todo o evento. Glória a Deus. É uma honra estar aqui com vocês, meus irmãos e irmãs em Cristo, e esse evento está sendo incrível. Amém. Glória a Deus. Então, nós sabemos que vamos ter curas hoje, mas eu também queria declarar que você pode já estar sendo curado agora, nesse momento, tá? Vamos pensar uma coisa, só levanta a sua mão, não precisa levantar se você precisa de uma cura física. Só põe uma mão para cima para a gente ver. Se você precisa de uma cura física, ok? Pelo menos um quarto, um quinto, tá bom? E eu também queria declarar que depois nós vamos soltar as palavras de conhecimento, do tipo que eu tive durante o louvor. Eu vou ensinar sobre elas, porque vocês também podem recebê-las. E uma coisa que nós vemos também é que pessoas são curadas quando a palavra de conhecimento tipo sai da boca, até antes de oração e até antes de imposição de mãos. E eu não entendo, para você falar que eu entendo o ministério de cura, eu estaria mentindo, tá? Porque eu acredito que nós não podemos colocar tipo Deus numa caixa e tentar pôr limites neles, e tem um mistério como eles fazem coisas. Então, às vezes a pessoa é curada soberanamente na casa deles, às vezes é soberanamente dentro da igreja, às vezes é por palavra de conhecimento, às vezes é por imposição de mão, e isso é tudo dependente de Deus, não é algo que nós podemos controlar. Amém? Então vamos lá. A primeira coisa que eu comecei a ensinar é a base bíblica para a cura, tá? Então a primeira coisa que eu quero ler é Isaías 53:5. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo de nós trouxe paz, estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados, tá? E olha essa parte: pelas suas feridas fomos curados. Então a Bíblia declara que nós já fomos curados pelas feridas dele na cruz. Então às vezes, se você clamar essa escritura, muita gente já recebe a própria cura desse jeito, clamando, entendeu? Então mantenha essa escritura firme. Uma outra escritura que é mostrando que ministério de cura é para hoje também, é Atos 9:10. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. Eu quero que você preste atenção que a Bíblia usa a palavra discípulo, tá? Não é apóstolo, porque tem muitos cristãos que acreditam que depois que os apóstolos morreram, esses dons se cessaram. Então, se você quer falar com alguém, pede para eles ler Atos 9:10. Deus usou um discípulo, né, para curar os olhos de Paulo. E a terceira escritura que eu tenho é Marcos 16, 17 e 18.
Os sinais que acompanharão os que crerem são estes: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal nenhum, imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Tá? Mas o que eu queria aqui marcar bem é aqueles que crerem, ou seja, quem acredita. Não está falando assim só porque você é cristão. Eu acho que é um duplo sentido de acreditar em Jesus, mas acreditar nisso também. Amém? E eu gosto de ministrar, para falar a verdade, eu gosto mais de ministrar do que ficar falando, tá? Para falar a verdade. E uma escritura que Deus sempre põe no meu coração é quando Paulo estava falando que vou tentar traduzir aqui o inglês para o português, tá? Me desculpa se não é perfeitamente como a Bíblia fala, mas meio que Paulo falando que o reino de Deus não é uma questão de conversa, mas sim poder. Então eu acredito assim, que tem muitas pessoas com sermões que são muito bons já, e nós precisamos mais ter essa demonstração de poder para glorificar Jesus e para criar essa ponte para o que nos tem, que não creem, e para salvar almas. Amém? Então, vamos lá. O que eu queria ensinar primeiro é sobre palavras de conhecimento. Quem sabe o que é palavra de conhecimento? Põe uma mão para cima para mim ver. Ok, vamos lá. Então, bom que estamos ensinando isso, que isso vai ser parte do seu ministério de cura. Amém? Então, a palavra de conhecimento, Paulo fala em 1 Coríntios 12, 8. Se alguém quiser anotar, é 1 Coríntios 12, 8. A palavra de conhecimento é uma revelação sobrenatural de informação recebida pelo Espírito Santo. É um conhecimento recebido independentemente da análise natural ou de meios humanos. Então, basicamente, é alguma coisa que você recebe de Deus que não tem como você saber, que é para uma pessoa, e muitas vezes o dom de cura, ele é meio que alinhado junto com palavras de conhecimento. Maneiras que você pode receber palavras de conhecimento. Uma maneira você pode sentir. Por exemplo, essa é a maior maneira que eu recebo. Eu estava ali, né? E de 0 a 10 o meu pescoço estava, sei lá, 0, 1, não tinha nada. Aí do nada veio uma dor muito forte no meu pescoço. E essa dor não é minha. É Deus mostrando que Ele está querendo curar alguém disso. Então essa é uma forma de sentir. Outra forma é ver. Você pode ver uma imagem mental e saber a condição de alguém. Às vezes vai ver um flash na sua cabeça, uma parte de um órgão de alguém, pode ser uma visão, pode ser a foto de uma pessoa. Não tem limitação, tá? Outro jeito pode ser ler. Por exemplo, se eu estou olhando aqui para o Bruno, na minha mente mental, às vezes eu posso ver algo escrito em cima da cabeça dele, ou como uma faixa no corpo dele, vários jeitos, sem limitação, como Deus pode mostrar isso. Um outro jeito é pensar, que você pode sentir ou perceber que alguém tem uma condição específica, é como se uma impressão mental, você sente, às vezes pode ser uma coisa muito sutil. Tá? Falar, esse falar é meio que engraçado, é como se do nada alguma coisa tipo assim, sabe, saísse da sua boca, você não tem nem ideia porque saiu. Às vezes isso acontece de um jeito ruim, né? Quando sai da boca você fala, ai meu Deus, por que eu falei isso? Isso é palavra de conhecimento. Mas nessa questão, às vezes é um negócio que sai espontaneamente da sua boca, tá? Aí tem sonhar. Você pode estar dormindo e ter um sonho vívido que alguém tem um problema de saúde, alguém tem uma enfermidade, uma condição, ou às vezes você pode estar até, que eu meio que pulei essa parte, mas visões, tá, gente? Você pode ter uma visão no sonho ou acordado. E visão é como se fosse assim, uma imagem de um telão de um filme que aparece no sonho ou acordado, o sonho está aberto, bloqueia tudo, e você vê o que Deus está te passando, né? Como o Pedro teve visão.
basicamente, essas são as principais formas que você pode ter a palavra de conhecimento. E o inimigo vai fazer de tudo para que você não tente ter esse ministério de cura. De tudo. Porque eu te falo, é o jeito mais fácil de salvar almas. Glória a Deus, eu acho que até hoje, fazendo evangelismo na rua, não teve uma vez que eu abordei uma pessoa, que a pessoa recebeu cura, que ela não deu vida a Jesus. Glória a Deus. Então o inimigo vai fazer de tudo que vocês não creem que você pode ter esse dom também. Agora eu falo uma coisa que é inexplicável para mim, é um mistério. A cura sempre acontece? Na minha resposta, não. Mas também tem esse ministério de cura são para todos. Mas às vezes pessoas têm mais unção que outras. Eu também não entendo o porquê disso, tá bom? A minha filosofia nesse ministério é que não é uma teologia, é minha opinião, e aqui eu recomendo a vocês que vão tentar esse ministério, é pensar que assim, Jesus curou todos quem vieram a eles, né? Que Jesus não estava indo para todo mundo assim tentando curar, mas todos que vieram a eles foram curados. Então, quando uma pessoa vem para mim e ela não é curada, eu nunca vou culpar a Deus. Às vezes pode ser alguma coisa no meu caminhar com Ele, que eu posso estar tendo algum bloqueio de alguma coisa. E eu acho que isso é muito bom, porque trabalha no nosso ego, ajuda a gente a ficar mais humilde, né? Que é igual numa árvore, a árvore que tem os galhos mais baixos são os que dão mais frutas. Então, é bom manter essa filosofia, tá? Na minha opinião. E eu quero te encorajar de ter mais fé. É que o meu mentor ensina que fé, se você for soletrar fé, é R-I-S-C-O. Fé é soletrada R-I-S-C-O. Porque parte de ter o Espírito Santo batizado de fogo é ter aquela coragem e ousadia, não ter medo de homens, né? Paulo mesmo falava, se ele quisesse, palavra em português, alegrar os homens, ele não seria cristão, porque ele está aqui para salvar almas, ensinar e expandir o reino de Deus, amém? E coragem, porque às vezes você já pode estar todo recebendo aqui palavras de conhecimento, mas aí aquele medo de estar errado, e aquele medo de se pôr numa posição de risco, e aquele medo de parar uma pessoa, sabe o que vão pensar de mim? Mas o que a gente tem que lembrar é isso, que quando nós damos a nossa vida a Jesus, não é mais sobre você, a sua vida não é mais sua, a sua vida é de Jesus. Amém? Então nós temos que parar de ficar pensando tanto na gente e o que os outros vão pensar, meio como se fosse um medo do homem. E isso é como uma forma escondida de ego, de orgulho. E nós temos que lembrar que Lúcifer caiu por causa disso, né? Era o santo mais alto que caiu por causa disso. Então essa é uma das nossas batalhas. E no ministério de cura é uma barreira gigantesca. Na minha caminhada com o Senhor, não foi de assim, ativação de cura para uma plataforma, porque eu acredito muito que o Senhor, naquelas parábolas do talento, né, que ele dá talento que fala? Sim. Talentos, parábolas dos talentos, ele dá 1 talento, deu 5 e deu 10. E o que as pessoas fizeram com aqueles talentos? Então o meu começo no ministério de cura foi indo nas ruas, eu parei e pensei, o que Jesus faria? Pô, Jesus estava indo para as pessoas que mais precisavam de ajuda. Então, onde que eu morava, eu ia como se fosse no meio do mato, tinha acampamento sem teto, ia em lugares que era muito problema de droga, e usando esse ministério de cura, que eu fui acionado para tentar salvar almas, né, e libertar as pessoas. Então, é um ministério que tem como todo caminhar com Jesus, tem muita alegria, mas também tem sofrimento, né? E você tem que entender que
caminhando com Deus, esse é o preço, tem alegria e tem o sofrimento de carregando a sua cruz. Amém? Então eu quero assim encorajar vocês a terem coragem e ousadia, porque se o Espírito Santo realmente está em você, né, que esse medo fala que é um espírito, que você não foi dado um espírito de medo. Amém? Então tudo que você tem que fazer com esse espírito de medo, venha só dar mais um passo, aí já é. Aí vê o que Deus vai fazer por você na sua vida. Aleluia. Então o que eu quero fazer, eu quero começar a compartilhar alguns testemunhos de cura, e depois eu vou chamar o time aqui para dar palavras de conhecimento e começar a mudar, e vamos começar a fazer oração. Mas deixa eu fazer uma coisa antes. Vocês podem, por favor, todos se levantarem. Eu quero fazer uma oração para quebrar o medo de aprovação de homens e uma ativação dos dons de curas, ok? Então põe a sua mão assim, só numa postura que você está recebendo como se fosse um presente. Fechem seus olhos, como Hebreus fala, olhem em Jesus, que não tem nada a ver comigo. Pai, em nome de Jesus, eu quebro o poder de qualquer espírito de medo, de aprovações de homem que possam estar aqui, os seus filhos e filhas, senhores. Eu amarro qualquer espírito maligno tentando atacar qualquer pessoa e qualquer família nesse lugar. Quebra o seu poder, comando que vai embora no nome de Jesus. E Pai, para a sua glória, que o seu Espírito Santo, o seu fogo, o seu raio divino caia nas pessoas agora, comandando ativação dos dons dos Espíritos Santos, ativação dos dons de cura, e que o seu fogo caia em todo mundo aqui, Senhor, batizado de fogo que vai trazer ousadia e coragem, no nome de Jesus. E agora, passa como se fosse 1 minuto falando com Deus. Se você tem que se arrepender de alguma coisa, se tem que perdoar alguém, ou o que você tem que pôr no altar, fogo sempre cai em sacrifício aceitável. O que você tem que pôr no altar para ter mais fogo do Espírito Santo na sua vida? Então esse é o momento seu e com Jesus agora. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. E agora, antes de sentar, eu quero que você olhe no olho da pessoa do seu lado e declare para um outro que você é corajoso, que você é ousado e que você tem o dom de curar as pessoas em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Pode se sentar agora, ok? Obrigado. Agora vai começar mais falar mais testemunhas. Um testemunho que eu queria falar, eu estava na viagem com meu mentor, o Randy Clark, em Curitiba, e eu senti uma dor de cabeça muito forte. Então eu achei que essa era a minha palavra de poder, de conhecimento, e o time de administração era muito grande, como 140 pessoas. Então, por causa de tempo, eles limitam você a só soltar uma. Então, eu falei, né? Dor de cabeça, enxaqueca. E eu estava meio que numa posição assim, né? O corredor da igreja. Tinha, acho que, umas 2.000 pessoas lá. E ninguém veio. Aí eu lembro que eu estava parado assim, eu olhei para lá. Eu comecei a falar com o Senhor. Eu falei, nossa, Senhor, não vou orar por ninguém, não vai ter cura nenhuma hoje. Aí na hora que eu olhei de volta aqui, ó, a mulher vindo de cadeira de roda. Fala pra você, sabe qual foi a minha primeira reação? Foi fazer isso, ó.
E a pessoa que tinha acabado de pregar tinha dado um testemunho exatamente dessa situação, que tinha uma pessoa de cadeira de rodas, ele era americano, e ele ficava correndo da mulher falando: esses brasileiros têm muito mais fé que eu, eles que vão orar por ela, eu vou sair aqui. E no final da conta, Deus ficava, falando: é você. E depois, quando ele foi, ela foi curada. E eu fiz isso. Aí meio que assim, espiritualmente, me deu um tapa na cabeça, né? O que você está fazendo? O cara acabou de falar isso. Eu virei de volta, aí ela já estava aqui. Mas ela falou assim: o Senhor do seu lado ali, ele deu uma palavra de conhecimento, dor no, acho que em português, fêmur, né? E eu não tenho parte do meu fêmur, por isso que eu estou na cadeira de roda desde 2013. Isso foi ano passado. Aí eu falei: peraí. Aí eu fui chamar o cara, ele, veio todo sorridente assim. Falei pra ele: ela acha que a palavra de conhecimento é sua, pra você, Aline, é pra ela. Aí ele olhou pra mim assim: hã? Porque na cabeça dele, quando ele soltou a palavra de conhecimento, ele estava achando: vai ser alguém que tem uma dorzinha aqui, né? Nada mais assim. Aí eu falei pra ele: ela não tem parte do fêmur, cara, é você. Aí ele olhou pra mim, a cara dele literalmente fez assim, ó. Aí eu olhei pra ele, eu me senti Espírito Santo, esse negócio de ousadia. Eu falei: nós vamos fazer isso, nós vamos orar e vamos junto, eu vou junto com você, vamos. Começamos a fazer oração para ela e nada. Já tinha sido assim, 20 minutos. Nada. Na hora que deu 40 minutos de nada, do nada ela: nossa, eu tô sentindo um calor como se fosse um fogo na minha perna. Aí falamos: beleza, vamos tentar levantar um pouco. E ela conseguiu levantar assim pela primeira vez. Aí ela sentou de novo, nós continuamos em oração. Ela começou a sentir um monte de tipo de manifestação, no ministério de cura, pessoal, a pessoa pode ser curada e não sentir absolutamente nada. Aí tem pessoas que são curadas porque choraram muito, porque sentiram muita alegria, muita paz, ou um calorzinho, um calor muito forte, ou até como enformigamento, ou até como eletricidade. Não sei porquê, que Deus revele a você e você me conta, amém? Mas é o que acontece. Então ela começou a sentir no corpo inteiro dela um monte de coisa. E glória a Deus, ela acabou levantando. E nós andamos com ela de mão dada no salão da igreja, que era muito grande. Aí ela subiu no palco e deu o testemunho dela, amém? Mas isso é só para mostrar assim, o nosso problema é que nós colocamos muitos nós no caminho de Deus, que não tem nada a ver com a gente, quanto tempo você está no ministério, o que você pensa, você não tem que fazer nada disso. Às vezes o segredo do supernatural é obediência, amém? Aí teve um outro caso recentemente, porque muitas pessoas acham que para o ministério de cura é assim: nossa, eu vou jejuar por 40 dias e depois eu vou ler a Bíblia 10 horas por dia e depois... Eu acho isso tudo ótimo, mas a gente não pode tentar pôr uma fórmula de como o Espírito Santo move, amém? E eu vou dar um outro testemunho, e esses testemunhos que eu estou dando é para encorajar vocês, que isso é para todos vocês, amém? Nessa ocasião, eu estava com a minha amada esposa aqui na igreja Betel dos Estados Unidos, e a conferência tinha acabado. Nós fomos só conhecer a igreja, porque a conferência foi num salão da cidade maior, e eles tinham um lugar de café, e nós chegamos lá, a gente só queria pegar um café, entrar no templo para ver a igreja e meio que ir embora. Então não tinha rezado, não tinha orado, não tinha feito absolutamente nada. Aí teve um pessoal que reconheceu a gente da conferência, começou a conversar com a gente. Nós acabamos sentando numa mesa e estava só tomando um café e conversando. Eu conversando com esse homem, do nada eu tive uma dor muito intensa na minha área do abdômen.
E eu até parei ele no meio da conversa, porque às vezes quando você tem esse dom da palavra de conhecimento, de sentir, e você não ora para alguém, às vezes você fica caçador, sabe? Não vai embora tão cedo enquanto você não obedece, entendeu? E ele falou, não, isso não é para mim, mas eu sei para quem que é. Falei, ok, sentaram ali, ela tinha um outro cara. Ele entrou no templo da igreja e trouxe o Senhor entrou na minha frente e olhou para mim e falou, tenho câncer de estômago. Aí eu vou falar para você, a minha fé no momento era assim, ó, 0. Não tinha fé nenhuma, não teve louvor, não teve jejum, não teve lenda-mim, não teve nada, tá? Mas só por obediência eu falei, eu não tenho nada a perder aqui, vamos fazer uma oração. Então eu, minha esposa e esse outro rapaz começamos a orar para ele. E do nada ele começou a suar. Você conseguia ver da testa assim, suando. E aí de repente do nada ele começou a chorar e saía muita lágrima. E quando você faz oração de cura, o que eu recomendo é assim, nunca pare enquanto essas manifestações não acabam, entendeu? E sempre perguntando ao Espírito Santo, o que eu faço agora, sim ou não, tá? Então nós ficamos ali por não foi tanto tempo assim, talvez uns 15 minutos. E quando acabou, ele falou que no começo ele sentiu um fogo incrível em todo lugar, e ele estava com o olho fechado. Mas aí ele falou que com o olho fechado ele começou a ver o lugar como se ele tivesse o olho aberto. E ele falou que Jesus apareceu na frente dele e andou até para ele e deu um beijo na testa dele e falou para ele, acabou. E basicamente, depois daquele encontro, ele foi no oncologista e estava curado de câncer. Glória a Deus! E esse testemunho é bem específico para encorajar vocês, que é o Espírito de Deus, que para Deus, para curar uma dorzinha de cabeça, um câncer, para Ele é a mesma coisa. É que nós colocamos essas limitações no ministério de cura. Amém? Então o que eu quero chamar o time. E nós vamos começar a dar a palavra de conhecimento. E tem muitos mais testemunhos, pessoal. Deus tem usado a gente bastante com câncer. Teve um câncer retal que foi curado num serviço de cura durante a Páscoa. Glória a Deus. Neuropatia, vários tipos de coisas. Mas eu quero começar, para a gente pular mais em ministração. Eu vou deixar a Tiff, que é minha esposa, a Holly, que é do nosso time, ela comanda toda a parte de libertação dos Santos Unidos, tá? E tudo que os Santos Unidos faz vai ser sempre de graça. Eventos, ministração, nós não cobramos nada. Ao mesmo tempo, estamos trabalhando, né, para ter mais pessoas que falam português no time, né? Então não vou recomendar agora que só está em inglês. Mas, Holly, I'll hold for you so I can translate. Yeah, so primeiro elas vão dar um testemunho de cura que elas viram, depois palavra de conhecimento, tá? E quando ela... tem um outro... Ok, perfeito. So, testimony, I'll be your translator. Hear me, yeah. Okay. So, about a week ago, Uma semana atrás, a close friend, uma amiga próxima, she came over, a piece of her filling fell out. um pedaço do que você põe assim em dente, caiu fora. Obturação. So the nerve was exposed and she was in excruciating pain. Então o nervo estava exposto e a dor estava assim, altíssima. And had a migraine. E estava dando uma enxaqueca, uma dor de cabeça muito forte. So I went to pray for her. Então eu fui fazer uma oração para ela. And two of my younger cousins were there. E 2 priminhos meus pequenos estavam ali. Teenagers. Eles teenagers, tipo jovem, entre os 11 e os 17, assim.
They've never seen healing before. Eles nunca viram cura quando eles oraram por pessoas. I said, come on, E ela let's falou, pray. vem aqui orar comigo. Everybody put their hand on her. Todo mundo impôs a mão sobre ela. We prayed, Nós oramos. and she fell in the power of the Holy Spirit. E ela caiu no poder do Espírito Santo. And when she got up, E quando ela se levantou, she said, whoever touched the back of my neck, ela falou, não sei quem que pôs a mão atrás do meu pescoço. I was healed immediately. Quem colocou aquela mão bem atrás do meu pescoço me curou na hora. It was my little cousin. E foi o primo dela mais jovem de todos. Then, Depois, the other one o outro primo, had like a dislocated finger. ele estava com um dedo deslocado. He couldn't bend his finger. Então ele não conseguia baixar assim o dedo. So I told her to pray for him. Então, como ela tinha sido curada, eu pedi para ela agora ir curar ele. And right then, he was E healed. naquele segundo ele foi curado instantaneamente. Glória a Deus. So I asked her E o ponto dela de usar esse testemunho é que todos vocês podem orar por cura. Amém? So we were at a conference similar to this, Nós estávamos em uma conferência parecida com essa. and while I was praying, I received a word of knowledge for cloudy vision. E quando eu estava em oração, eu recebi uma palavra de conhecimento que alguém estava com problema de visão no olho esquerdo. So I gave the word of knowledge, I gave the word of knowledge, Então eu dei a palavra de conhecimento na hora da ministração. not thinking anything. Não estava com muita fé ou expectativa. So I get a line of people, E acabou vindo uma linha grande de pessoas. and the first person says that they have the problem with the cloudy vision. E a primeira pessoa tinha esse problema exatamente do olho esquerdo. And immediately I thought, what have I done? Why did I give this word of knowledge? E imediatamente ela pensou, por que que eu dei essa palavra de conhecimento? Na questão assim, dúvida, falta de fé. You said I didn't have faith. Yeah, okay. So I prayed, and the whole time I'm praying, I'm thinking, oh my gosh, I don't know what I'm doing. I don't have faith for this. No one in my life is going to get healed. E o tempo todo ela tá pensando assim, fazendo oração, mas pensando ao mesmo tempo, eu não tenho ideia do que eu estou fazendo, por que que eu dei essa palavra de conhecimento? Ninguém da minha filha vai ser curada ou curados. And 3 people were healed. Their vision was totally healed. Mas mesmo assim, 3 pessoas naquela fila, visão dos olhos delas foram 100% curadas. Pessoal, isso é bem interessante, ok? Que elas não falam português. Eu não sei se elas sabem o tipo de testemunho que eu dei, mas também deram testemunhos similares para encorajar vocês que isso são para todos os cristãos. Amém? Ok? Holly, are you ready? Yeah. Ok, pessoal, quando nós vamos começar agora a soltar a palavra de conhecimento. Se essa palavra de conhecimento é algo que você tem, por favor, levante-se imediatamente. Porque isso é uma demonstração de fé, de obediência, né? Porque é o Deus falando por eles, por nós, você obedecendo o que você tem. E como eu falei, tem pessoas que são curadas imediatamente quando escutam a palavra. Alguns de vocês às vezes já foram curados de alguma coisa, não sei se você quiser checar, cheque. E também me ajuda a aumentar a fé de quem está aqui. Porque é meio chato, dando uma palavra de conhecimento não é para ninguém, a fé já, não que Deus não possa fazer nada. Amém? Okay, so I was feeling pain in the right arm on this bone right here. Dores no braço direito, Not like near the elbow, next to the elbow. perto ou no cotovelo. Meio que perto ou no cotovelo. Alguém tem dor no braço direito, que pode ser no cotovelo, lá atrás, ó. Okay. Ok? And the other one I had is thoughts of self-harm or suicide. Se tem pessoas aqui que estão tendo muito
ataque espiritual, com muito pensamento de assim, se machucar ou até de suicídio, alguma coisa do tipo assim. Aqui. Ok? So first of all, I want to say that during worship, the Lord healed porn addiction. Yeah. Ela está querendo declarar que durante o louvor, ela sentiu que Deus falou para ela que estava curando vícios de, e eu vou soletrar por causa de criancinha, vícios de P-O-R-N-O. Ok? Amém? And then, let's see, where's college? I was having pain in my right rotator cuff. Dores no ombro direito, e eu não sei como que fala em português, às vezes assim, dificulta a sua movimentação, até levantar o braço. Ok? Then I got a man who works in a grocery store, possibly even owns it. Então essa é uma palavra de conhecimento um pouco mais específica. Tem alguém aqui que trabalha talvez num supermercado, ou até dono do supermercado, ou uma mercearia, alguma coisa do tipo? Não? Oh, atrás. And then someone who's had a baby 2 days ago, 2 months ago, very recently. Alguém que teve bebê faz muito pouco tempo, às vezes foi 2 ou 3 meses atrás, alguma coisa, bebê há muito pouco tempo. And then a cyst or a tumor near the spine. Alguém que talvez tenha um cisto ou um tumor que é próximo da espinha da coluna. Se alguém tem algum cisto, tumor. E deixa eu só falar uma coisa. Às vezes, pessoal, se por exemplo for o ombro do direito, tá? Se você tem um problema do esquerdo, vem receber cura também, tá bom? Porque quando a gente acabar a palavra de conhecimento, eu vou primeiro orar daqui. E depois, se você não foi curado, aí nós vamos liberar para vir receber a oração de imposição de mão. Amém? E I think there was a person. Yes. Okay. And then algum problema. You don't need to say this is you. Sorry. Português. Você não precisa falar que isso é você. E por causa de criança, eu vou tentar soletrar em português, hein? Ó, esse aqui tá um desafio. Problemas de T-E-S-T-I-C-U-L-A-R. T-E-S-T-I-C-U-L-A-R. Tá bom? E a Holly tem mais uma. Se tem alguém aqui que perdeu a esposa 6 meses atrás, mais ou menos 6 meses atrás, está com muita angústia, muito sofrimento por causa disso. Alguém que perdeu a esposa. E nessa parte assim, que perdeu a esposa, às vezes foi divórcio. Mas também é um tipo de uma perda. Alguém que teve divórcio 6 meses atrás. Ó. E, pessoal, lembra quem deu a sua palavra de conhecimento. Tem uma razão que Deus usou essa pessoa para dar essa palavra. Então, se você não, por acaso, não foi curado na oração daqui, aí você procura essa pessoa, amém? E eu vou ver a minha lista aqui, que eu tinha... Pescoço, né? Se você não foi curado quando eu fiz aquela oração de pescoço, pode vir com essa imposição de mãos, tá? Eu estava com muita dor na área do abdômen, tanto pode do lado do estômago, mas nessa área mais à direita, que acho que pode ser fígado. Tem alguém que tem esse problema? Por favor, se levante. Aqui, glória a Deus.
na sua jornada de cura, vocês vão ver que estão, eu também não entendo, tá? Alguns tipos de curas viram assim, muito normal. Por exemplo, dores de coluna é uma coisa que quase 100% que eu faço oração, Jesus cura a pessoa. Então, se você só tiver dores de coluna, gostaria de orar por você. Eu estava tendo uma enxaqueca, dor de cabeça muito forte. Tem alguém que anda tendo dores de cabeça muito forte? Tá. Problemas de mobilidade que não deixa você pôr as duas mãos para cima para louvar o Senhor. Ela meio que deu uma do ombro similar. E porque Deus tem usado muita gente para curar câncer. Se tiver qualquer pessoa aqui com câncer, eu quero com certeza também orar por você. Então isso que eu quero fazer agora, pessoal. Mais um ponto, desculpa. Se você precisa de uma cura e não recebeu uma palavra de conhecimento, eu vou pedir aqui, Tiago, Bruno, se vocês quiserem ajudarem, vir aqui para frente. E se você não recebeu uma palavra de conhecimento e precisa cura, o Tiago e o Bruno, eles vão fazer orações por você. Amém? Então agora, para todo mundo que recebeu uma palavra de conhecimento, eu quero que você, por favor, se levante. Se alguma coisa foi para você, por favor, se levante. E eu entendo que às vezes você pode checar, né, se tem dor, e tem coisas como os órgãos que não tem como checar, tá? Mas se é uma coisa que você pode checar, checa agora, por favor, de 0 a 10. E também com falta de mobilidade, pessoal, você sabe quando tem bastante fé de quem está recebendo, se tem bastante movimento. Tem um testemunho que o Dr. Randy Clark me falou, que teve um homem, por causa de metais nos ombros, ele só conseguia levantar os 2 braços por isso. E quando ele deu a palavra de conhecimento de metais, nessa mobilidade, ele falou que o homem saiu fora do santuário para não atrapalhar e falou que por 15 minutos ele ficou sem parar tentando levantar os braços dele assim. E depois de 15 minutos, do nada, foi 100% curado. Porque demorou 15 minutos? Não sei. Mas era um teste talvez da fé dele. Amém? Então vamos lá. Põe sua mão para receber. Eu vou fazer uma cura da plataforma. Pai, no nome de Jesus, comando o seu Espírito Santo, que o fogo caia sobre todo mundo que está aqui, Senhor, raios do céu, o trovão da sua voz, Senhor, que libere a cura nesse santuário, Senhor, no nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, comanda a cura de todos, no nome de Jesus. Amém. E eu falei meio errado no começo, tá, pessoal? Eu falei comando do Espírito Santo, isso é errado, hein? Falei errado. Então me faz um favor, checa o seu corpo, para quem pode checar. Se você acha que já melhorou bastante, move os seus 2 braços assim para a gente ver, por favor. Olá. Okay. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. E agora eu quero fazer para terminar, quem te deu a sua palavra de conhecimento, você pode vir para receber a oração. E quero só abençoar todos que estão aqui. Pai, no nome de Jesus, eu oro que o Senhor mande ainda mais anjos para proteger essas pessoas, essas famílias, senhores. Que você ainda tem mais poder, Espírito Santo, aumente a unção na vida deles para serem testemunhas, para serem evangelistas, testemunhas com poder de cura, para salvar almas, Senhor, porque você está voltando, nós acreditamos que você está voltando, Senhor. Nós sabemos que amanhã, Senhor, tem muita urgência, Senhor, de salvar almas. Então agradeço aqui a todos que vieram hoje, e quem quiser ficar para administração pode ficar e pode vir para as pessoas receber cura agora. Em nome de Jesus. Amém. E eu esqueci de falar alguma coisa, pessoal. Levanta sua mão aqui, Gabriel.
Ó, esse é o Gabriel e ele está gravando testemunhos de cura. Se por acaso você já recebeu uma cura ou se recebeu depois durante a fila, acha o Gabriel, porque nós fazemos isso para glorificar Jesus, não a nós. Amém? Obrigado.